Olá, tudo bem? Eu quero contar uma história sobre os 5 ministérios, mas antes eu quero ler o texto para você poder entender. Os 5 ministérios são o ministério de apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Está aqui a carta que Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz: "E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo." Essa história começa com um terrível acidente, envolvendo alguns carros, muitos feridos, e aí logo os carros começam a parar. Daqui a pouco chega o primeiro ministério. O pastor chega e a primeira coisa que o pastor faz, ele acomoda os feridos, ele procura colocar os feridos em colchões, ele chama o resgate, ele procura acalmar o coração das pessoas. Esse é o coração do pastor. O pastor, ele procura saber se estão todos em segurança. Esse é o ministério pastoral. Em segundo, chega o mestre. O mestre chega, ele quer olhar as marcas do acidente, ele quer descobrir quem foi o culpado do acidente, quem foi a pessoa que cometeu o erro. Ele procura ver os extintores de incêndio, ele quer saber o que deveria ser feito para que o acidente não fosse acontecido. Ele procura falar com os acidentados, ele procura falar com quem está assistindo para que aquilo não viesse a acontecer novamente. O terceiro ministério que chega é o evangelista. Ele conversa com as pessoas que estão assistindo tudo e ele fala assim: "Você sabe porventura a hora que vocês vão chegar em casa hoje? E se fosse vocês os acidentados? Se vocês tivessem morrido, onde vocês estariam? Vocês estariam no céu ou no inferno?" Logo em seguida ele vai e ele se dirige às pessoas acidentadas. Ele fala: "Se vocês tivessem morrido, aonde estaria a sua alma?" Ele começa a trazer a reflexão ao coração das pessoas, o paradeiro da sua alma, porque o seu coração do evangelista é ganhar o máximo de pessoas para Jesus. E no final, e ele sempre faz o apelo, e no final, o evangelista, ele conquista o máximo de almas possíveis para Jesus, porque o seu coração, o mais importante, é que as pessoas se rendam ao Salvador. O quarto ministério é o profeta. O profeta chega no cenário do acidente. Diferente do pastor e do evangelista que se conecta com as pessoas, o profeta e o apóstolo, ele se conecta com o sobrenatural, com Deus. Ele traz sempre uma mensagem celeste. O profeta, ele chega no ambiente do acidente e ele começa a orar sobre o lugar, ele começa a repreender o espírito de morte, ele começa a discernir o que está acontecendo naquele lugar, ele começa a ver ali as hostes malignas que estão governando aquele lugar, ele começa a repreender o espírito de morte e ele procura saber se naquele lugar quem está dirigindo espiritualmente aquele lugar. E ele procura ver e ele entrega a direção daquele lugar na mão de alguém ali, né? E ele entrega espiritualmente: "Você que está comandando aqui a partir de agora", e ele repreende toda a obra do mal, todo espírito de morte, e ele traz ali a palavra de Deus, ele traz um decreto do céu sobre aquelas vidas, um decreto de vida sobre aquele lugar, e ele começa a mudar a atmosfera daquele acidente de morte para uma atmosfera de vida. Aí chega por último o apóstolo. O apóstolo chega no lugar do acidente e o apóstolo, ele é aquele que ele toca os outros 4 ministérios, todos os ministérios. O apóstolo chega e ele começa a mobilizar toda a igreja. Ele traz também a atmosfera do céu na terra. Ele ora e aqueles que estão machucados, enfermos são curados.
e logo aqueles que estão caídos começam a se levantar. Deus começa a operar, um começa a orar pelo outro, as pessoas que estão machucadas são restauradas, começam os carros a se retirar daquele lugar, ele direciona, ele estabelece uma escola, ele subjuga o principado e traz uma nova atmosfera. Tudo muda quando o apóstolo chega naquele lugar e ele traz um direcionamento dos céus e o reino dos céus se estabelece sobre aquele lugar. Então, todos são importantes para o reino de Deus. Os 5 ministérios são importantes para a igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todos são importantes para o reino de Deus, para a igreja do Senhor Jesus, para o aperfeiçoamento dos santos. Eu gostaria que você marcasse aqui embaixo a pessoa que você gosta, o seu amigo, e eu queria que você marcasse qual é o ministério que você identifica ele, se é o apóstolo, se é profeta, se é o evangelista, se é o mestre ou se é o pastor. Baseado nessa história, como você identifica o seu amigo? Deus abençoe você, que Deus possa te guiar no ministério, dentro da obra, na Igreja do Senhor. É o profeta que aceitar Jesus. Esse é o evangelista, ele tá com o coração aqui amando, né? Deus abençoe em nome de Jesus.